Senhor Jesus. Amém. Sempre bom estar aqui com os irmãos. Bem-vindos aí, os que estão nos visitando, também os irmãos que nos seguem aí nas redes sociais, né, nos acompanhando de maneira online. Vamos dar continuidade, então, à nossa série de estudos, né, o Viver do Peregrino. Estamos entrando agora nas epístolas de Pedro, né? A primeira mensagem sobre Pedro foi na semana passada. O Vinícius trouxe para a gente, com o capítulo 1 de 1 Pedro. E vamos continuar hoje com o capítulo 2 de 1 Pedro. Essa epístola de 1 Pedro é, na verdade, a nossa inspiração, né, para batizar essa série de O Viver do Peregrino. Pedro começa a se referir aos peregrinos ali no primeiro versículo do primeiro capítulo. O Vinícius trouxe para a gente na semana passada. Pedro diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então ele já dedica, né, aqui a sua epístola àqueles que estão na dispersão, que ele chama de peregrino, né, aqueles que estão fugindo ali da perseguição que se levantava contra os cristãos que estavam aparecendo. E aí ele retorna a se dirigir aos irmãos como peregrinos, já no capítulo 2, ali no versículo 11. Ele diz: Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Então aqui ele volta a chamar os irmãos de peregrino, né? E ele exorta esses peregrinos, esses que estão fugindo, a serem exemplos, a serem padrões, em meio àqueles incrédulos que estão vivendo nas nações onde eles estão peregrinando. E aí a gente precisa entender um pouco o que significa esse peregrinos, né? No original grego, essa palavra peregrinos, ela é grafada como parepídaimos, que significa exilado, né? Aquele que anda errante por um determinado momento da sua vida. E ela faz referência a uma metáfora neotestamentária que a gente conhece bastante, né? De que nós não somos dessa terra, estamos aqui de passagem, mas nós temos uma pátria definitiva que está lá nos céus. E essa figura do peregrino, ela tem relação, né? Aí Pedro faz aqui um trocadilho de sentidos, né? Porque ela tem relação com dois aspectos, um histórico do povo hebreu e outro religioso, né? Outro espiritual. Os aspectos históricos é porque o povo hebreu, marcadamente, eles passaram por vários momentos de peregrinação, né? Começou ali na fuga da fome, né? Eles estiveram ali no Egito, passaram lá 400 anos fugindo da fome, peregrinando ali pelo Egito. Depois disso, na fuga do Egito, depois desses 400 anos, quando Deus prometeu para eles a terra prometida, né? Eles peregrinaram no deserto durante 40 anos. Depois que eles tomaram posse da terra, um tempo mais na frente, eles foram exilados na Babilônia por 70 anos, né? Depois de perder a guerra ali para os assírios, né? No rei Nabucodonosor. E naquele momento em que Pedro escrevia, eles estavam passando por mais um momento de peregrinação, que era justamente a fuga, né? Inicialmente a fuga contra a perseguição dos cristãos, e um pouco mais na frente, porque eles perderam a guerra para Roma e tiveram que se refugiar, né? Sair fugido da perseguição romana. E essa última, né, ela durou por bastante tempo, até bem recente. Não existia ainda a nação de Israel, né? Ela foi refundada agora em 1948, depois da Guerra dos 6 Dias. Então, Pedro, ele falava aqui com toda a propriedade, né, sobre esse viver de peregrino. E aí a gente precisa entender que o segundo aspecto, né, do termo peregrinação, que é o aspecto religioso, né, e aí sim remete àquela parábola, né, de que a nossa nação definitiva, a nossa residência definitiva está lá nos céus. E aqui, transitoriamente, por um breve tempo, que é o tempo da nossa vida, que é breve, nós estamos aqui vivendo. E o objetivo de estarmos aqui vivendo é o quê? É passarmos pelo processo de amadurecimento, né? Atravessarmos todo o processo de amadurecimento e chegarmos até o nível que o Senhor deseja de nós, do nível da estatura do amadurecimento espiritual. E aí, quando a gente fala em amadurecimento, em processo de amadurecimento, sem dúvida, Pedro é uma grande autoridade, porque acho que em todos os registros da Escritura ninguém foi tão trabalhado quanto Pedro, né?
Ele não nasceu, o Pedro aqui é um Pedro bastante maduro, mas ele não nasceu maduro, né? Até certa idade, até ele ser chamado pelo Senhor, ele, pelo contrário, ele era uma pessoa muito imatura. Aí eu separei aqui vários trechos. Hoje nós vamos ler bastante referências. Eu, produção, eu vou ler todas elas na NVT, todas as referências que eu vou passar aqui. Então, vou pedir para os irmãos manejarem aí bem rápido, para a gente não perder muito tempo. Primeira referência aqui diz respeito ao Pedro incrédulo. E eu vou ler aqui aquele episódio em que o Senhor estava andando por sobre as águas. Né? O Senhor foi ao encontro dos discípulos que estavam ali no barquinho enfrentando aquela tempestade. E aí, quando o Senhor se aproximou, eles viram o Senhor, eles ficaram aterrorizados. Né? Aí aqui está em Mateus 14, eu vou ler do 27 ao 31. Então diz aqui, imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Então aqui é a primeira incredulidade de Pedro. Né? Ele viu o Senhor caminhando e não acreditou que era o Senhor. Quem mais poderia caminhar além do Senhor nas águas? 29. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento forte sobre as ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Ou seja, Pedro incrédulo e duvidando. Outra passagem aqui também em Mateus, agora no capítulo 16, diz respeito ao Pedro almático, né? O Pedro ali usando o seu amor natural. Eu vou ler do 21 ao 27. Diz o seguinte, daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem verá com os seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Vamos pular aqui agora, capítulo 17, também de Mateus. Vamos ver aqui sobre o Pedro despreparado, o Pedro imaturo. É aquela passagem que fala sobre os cobradores de impostos. Né? Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, vou ler do 24 ao 27, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram, seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa, antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou, o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram imposto de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas, como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará a moeda de prata. Pegue-a, use-a para pagar os impostos por nós dois. Então aqui o Pedro afoito, né? Ele logo concluiu que o Senhor ele cumpre toda a lei, então ele paga o imposto. Ele ainda era despreparado espiritualmente. Depois o Pedro presunçoso, está no capítulo 26 de Mateus. Vou ler do 31 ao 35. No caminho Jesus disse, esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou, pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu, mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, Pedro, cheio de presunção, né, se achando que o cara ainda levou os demais discípulos a fazerem o mesmo.
E aqui, esse mesmo episódio, só que agora na visão de Lucas, capítulo 22, do 31 ao 34. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, algumas traduções aqui dizem, como você tivesse convertido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto para ir à prisão e até a morte ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes que me conhece. E agora o Pedro impetuoso, né, cheio de ímpeto. E aqui é aquele episódio dos guardas, quando eles vão fazer a prisão de Jesus. Está em João 18, os versículos de 10 a 11. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro: guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Então, Pedro ali impetuoso, né, no ímpeto, ali na vontade de servir com as forças dele, com o amor natural dele, ele querendo defender o Senhor, mas aí o Senhor o repreende novamente, né? E aqui ele é reincidente. Segunda vez que ele tenta amar o Senhor com o amor próprio dele, né? E aí, por fim, o Pedro covarde, que está retratado lá em João, capítulo 18. Eu vou ler os versículos 17, depois do 25 ao 27. A moça perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Nesse meio tempo, vou pular para o 25. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não, não sou. Segunda vez. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus? Mais uma vez, Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Então, aqui mostra a covardia de Pedro, né? Olha só quantas coisas negativas, quantas características aqui de imaturidade, né? Era o Pedro incrédulo, o Pedro almático, o Pedro despreparado, o Pedro presunçoso, o Pedro impetuoso e o Pedro covarde. E aí, quando a gente vê isso daqui, eu não sei os irmãos, mas serve de consolo para mim. Porque se Pedro conseguiu superar todo esse nível de maturidade, né, nós também conseguimos. E aí, Pedro, então, foi processado, né? Ele passou por um processo de amadurecimento. E esse processo ele teve início, a descrição dele está aqui em João 21, do 15 ao 22. Né? O Pedro começando a ser trabalhado pela vida do Senhor. Eu vou ler do 15 ao 22 para os irmãos, tá? João 21. Depois da refeição, aqui já depois da ressurreição do Senhor, né? Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E aqui, nesse me ama, ele usou a expressão ágape, né, que é o amor puro, o amor verdadeiro, o amor que só o Senhor tem por nós. Então, Simão, filho de João, você me ama, o amor ágape, mais do que estes? Ele falou: o seu amor ágape é maior do que estes? Já referindo à questão que nós demos aqui, né, de Pedro, já dizendo que amava mais do que todo mundo. Qualquer um pode abandonar, mas eu não te abandono. Com certeza, Pedro se lembrou dessa ocasião. Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. 16. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? De novo, aqui foi usado a mesma expressão em grego, né? Ágape, o amor verdadeiro. Mas o Senhor já não pergunta mais se ele amava mais do que aqueles outros, né? É a mesma coisa que o Senhor falava: Pedro, você não está falando a verdade, você não me ama o amor ágape mais do que todos aqueles outros, né? Mas agora eu vou te perguntar, Pedro, será que você me ama o amor ágape de verdade? E Pedro responde: sim, Senhor. Disse Pedro: o Senhor sabe que eu amo, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Mas aqui ele já mudou a expressão, ele já não usa mais o ágape, ele usa o filéu, né, que é o amor de um amigo, é o amor de um irmão. Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. Na verdade, a tradução mais adequada aqui é: Pedro ficou triste porque Jesus porque Jesus perguntou na terceira vez: você me gosta? O Senhor sabe todas as coisas, Pedro respondendo. Sabe que eu amo, Jesus disse. Então, alimente minhas ovelhas. E aqui ele continua no 18, né? Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia aonde queria.
Mas quando for velho, estenderás as mãos e outros o vestirão, e levarão para onde não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus, né? Estenderá as mãos. Está dizendo, Pedro, você vai ser crucificado. Você fugiu, né? Você foi impetuoso, você foi covarde, mas você vai ser trabalhado. Sua estatura, né, de maturidade espiritual vai crescer. E um dia você vai ser crucificado por amor a mim. Então Jesus lhe disse, siga-me. 20. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado, Senhor, quem o trairá? Que é o próprio João, né? Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Então aqui Pedro, mais uma vez, na imaturidade dele. O Senhor fala, você vai ser processado, eu vou melhorar o seu nível de maturidade espiritual, você vai alcançar o nível que eu desejo. Mas na mesma hora, o Pedro olha para o João e fala, vem cá, Senhor, eu vou ser crucificado, vou passar por tudo isso, e esse daí não tem nada para ele, não? Qual que é a cruz dele? A minha cruz o Senhor já está me dando, mas e a cruz dele? E aí Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Ou seja, Pedro, meu caso é contigo. A minha obrigação de trabalhar é contigo. Você é meu servo. Eu vou trabalhar em cima de você. A forma que eu vou trabalhar os meus outros servos, isso é problema meu, não é da sua conta, não. O seu problema é o quê? Me siga. Pega a sua cruz e me siga. Então aqui a gente vê já um Pedro sendo trabalhado e até chegar na estatura daquele momento onde ele estava escrevendo as epístolas, né? O quanto ele cresceu, o quanto ele saiu de toda aquela imaturidade para um nível de maturidade grande. E aí sim a gente retoma, né, a epístola de Pedro, já entrando agora no capítulo 2. Antes de entrar no capítulo 2, só para retomar aí, em 1 Pedro 1, 23, 25, que é quando ele, 23 e 25, que é quando ele encerra, né, o primeiro capítulo de João, ele está dizendo aqui sobre a palavra viva, né, essa palavra regeneradora. Então ele diz aqui, ó, 1 Pedro 1, 23 e 25, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que dura para sempre, porque vem de eterna e viva palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhe foi anunciada. Aqui, falando sobre a palavra, e aí sim, ele entra no segundo capítulo de 1 Pedro. E aí ele diz, portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Então aqui, como se fosse o passo seguinte, né? Você conheceu a palavra, você está experimentando da palavra, e o efeito dessa palavra deve ser o quê? Se livrar. Livrar de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, todo tipo de difamação. Mas olha que interessante, ele repete 5 vezes a palavra toda. Toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e toda difamação. Como se essas coisas pudessem ser livradas, né, pudessem ser excluídas parcialmente. Como se isso pudesse acontecer. E a gente precisa entender direitinho o que isso significa, né? Qual que é o real significado disso daí. Para isso a gente precisa entender também o que quer dizer esse termo livrem-se. Livrem-se. No original grego, livrem-se é grafado como apotetime, que significa se afastar, se ausentar, tirar do caminho. Então, apotetime, se afastar, se ausentar, tirar do caminho. É aqui utilizado como livrem-se. Existem diversas outras passagens que usam esse mesmo termo grego, né, apotetime. Eu peguei uma delas aqui, que é lá em Tiago, né, a carta anterior que a gente estava estudando. Tiago 1, 21. Diz aqui o seguinte, ó, portanto, removam toda a impureza. E olha como Tiago usa também toda a impureza, né? Removam, que é o apotetime. Toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem o poder para salvá-lo. Então a gente precisa ter a exata profundidade do que significa essa mudança, né? O que significa esse remover-se. O que significa esse apotentime. Então, esse apotentime, ele é, na verdade, uma retirada completa, né? Uma saída completa, um livrar-se por completo. E aí eu queria dar um exemplo. Como que pode a gente se livrar só pela metade? Né? Não é difícil. Vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Digamos que uma certa pessoa gosta de briga de galo. É adepta daquelas disputas que tem lá na Sinha de Galo. Né? E a gente sabe que isso não é permitido. Essa pessoa, como ela gosta muito de briga de galo, ela frequenta uma certa rinha. Nessa rinha tem 2 equipes, né? São sempre duas equipes fixas.
Uma, eles são bastante trapaceiros, então eles usam de artifícios não permitidos, né? Como se alguma coisa pudesse ser permitida nisso. Mas usa espora de aço, coloca lâmina de gilete nas asas do galo, para o galo poder brigar melhor. E a outra equipe é mais cumpridora das regras, né? anda mais dentro das regras impostas. Como essa pessoa gosta muito de briga de galo, é claro que ele é adepto do time dos que são trapaceiros, né? Porque ele gosta de ver coisa feia mesmo. Aí, por algum momento, essa pessoa ela é convertida, ela conhece o Senhor e ela começa a ser lavada, né, pelas coisas do Senhor, pela palavra. E o Senhor ilumina ela e ela percebe ali que ela não está muito adequada. Ela precisa ser tratada nesse ponto. Mas ela gosta muito de briga de galo. Aí o que ela faz? Ela fala, não, já sei, vou mudar de time. Eu estava no time dos trapaceiros, agora eu vou para o time dos que cumprem a regra. Então isso não é se livrar por completo. Né? Isso não é o apotetime. Eu não sei se os irmãos estão entendendo onde que eu quero chegar, mas onde mais que a gente conhece que tem todos esses adjetivos negativos aqui, ó, os 5, toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Né? Onde que a gente vê demais tudo isso daqui? Maldade, engano, hipocrisia, inveja. E aí eu vou dar só uma dica, nós estamos bem perto aqui de um centro desse tipo de características, né? É na política. A política tem tudo isso, maldade, engano, com abundância, hipocrisia, inveja, difamação, né? Eles vivem de difamar uns aos outros. E aí eu pergunto, uma vez que o Senhor nos ilumina, tem como sair só pela metade? Mas eu levantava tal bandeira, eu percebi que a bandeira não é mais adequada, eu vou levantar a outra bandeira. Hoje a gente vive um momento de extrema polaridade, né, na nossa política. E não dá, irmãos, para confundir. Né? O Senhor não está interessado na nossa obra política. O nosso socorro não vem da obra política. Não adianta a gente achar que existe providência para as obras políticas. Né? O Senhor não precisa de nenhum político. Longe de mim querer partidarizar aqui, né? Hoje nós estamos governados por um presidente. Sei que esse presidente tem inúmeros defeitos. Eu, pessoalmente, não gosto dele. Mas também não gosto da outra opção que se coloca, porque a outra opção também não é santa. E na política, o que eu tenho aprendido é que nenhum dos lados são santos. Né? Então não adianta a gente ficar pensando que o socorro é vida política. A gente precisa ter a experiência de Daniel. Daniel, ele participou de 3 governos, né, de 3 reinados, como peregrino. Mas ele participou como assessor, mas ele não fez parte de nenhum deles. Ele não se alimentou do que eles se alimentavam, ele não usufruiu das benesses que tinham para aqueles que participavam. Pelo contrário, ele foi contra tudo aquilo que era oposto ao princípio de fé que ele tinha. Né? Ele se dispôs a ser jogado na caldeira, ali, na fornalha abrasadora, porque ele não aceitava fazer parte com aquilo que ele não cria. Né? Então, esse tem que ser o exemplo para nós, irmãos. A gente não pode levantar bandeira. O Daniel ele cumpriu todas as obrigações dele. Tudo que era legalmente que ele tinha que fazer, ele fazia. Então, nós temos obrigações como cidadãos. Né? A gente precisa escolher bem os nossos candidatos, escolher bem. Na falta do melhor, ok, vamos votar no menos pior. Porque as escolhas implicam em inúmeras ações que vão impactar na nossa vida. Né? Impactam no nosso presente e também no nosso futuro. Nossos filhos, nossos netos vão ser impactados por essas escolhas que a gente faz. Então, a obrigação nossa é escolher bem, com responsabilidade. Mas não misturem isso com a religião. Né? O Senhor ele não precisa da religião. Ele pode nos salvar, assim como salvou Daniel. Em meio a um rei tirano, um rei incrédulo, ele salvou Daniel. Né? E ele não precisou tirar o rei. Né? Ele podia. Ali, quando Daniel ia ser jogado na fornalha, ele podia muito bem ter fulminado ali o Nabucodonosor, e aparecido no céu e falado, não toca no meu servo. Eu queria ver se alguém ia tocar. Mas não. O Senhor ele não fez isso. Daniel foi para a fornalha junto com os outros 2 amigos. Mas o Senhor ele tirou o poder do fogo. Então o Senhor ele não precisa mudar a presidente, ele não precisa mudar a nossa política. O Senhor tem tudo na mão. É como aquele Salmo 21. Né? A gente pergunta, de onde virá o nosso socorro? Não vai ser da política. O nosso socorro ele vem do Senhor. Então, após a gente sair por completo, né, aqui abandonar todas essas coisas que o Senhor nos ilumina, a consequência natural é o que? A gente ter desejo pela palavra.
E aí vamos entrar aqui em 1 Pedro 2, eu vou ler os versículos 2 e 3. Como bebês recém-nascidos desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Então, Pedro usa aqui como figura, né, um recém-nascido, já indicando que existe aqui uma etapa, né, de maturidade, né, de processo de maturidade. E aí eu pergunto, o que um bebê mais deseja da sua mãe? O que ele mais quer da sua mãe? É o leite. Né? Então, quando a gente está muito imaturo, a gente precisa o quê? Do leite, que é a palavra viva. E, trocando as perguntas, o que os pais, né, o pai e a mãe, ele deseja para os filhos? O que ele mais deseja? É a maturidade. Todo pai deseja que o seu filho chegue à maturidade. Né? Um dos grandes medos quando a mãe está grávida é ter um filho com algum problema, alguma deficiência que impeça ele de amadurecer, né? Ou que impeça ele de chegar às suas plenas capacidades, de crescer, de se desenvolver. Então, todo pai deseja que o filho chegue à maturidade. Né? Essa é uma realidade. Vamos voltar aqui agora para o capítulo 2, vou ler aqui agora os versículos 4 e 5. Vocês têm se aproximado de Cristo, ou seja, vocês têm buscado Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas. Cristo é a pedra, e vocês são as pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então, Pedro faz uma série de associações aqui, né? Pedras, sacerdotes. E aí a gente tem que entender que a esse processo de maturidade que Pedro está abordando aqui, ele associa uma imagem, né? Uma figura, que é o quê? A figura da edificação do templo espiritual. E essa associação, né, o processo de maturidade com a edificação do templo espiritual, ela tem muito a ver com o plano eterno de Deus para o homem. Eu já toquei nesse assunto aqui em algumas oportunidades, mas eu queria agora aprofundar de uma maneira mais clara e um pouco mais tranquila. Eu acho importante os irmãos entenderem isso daqui. Então, existe o propósito de Deus em fazer o homem passar por um processo de amadurecimento e, associado a isso, existe uma figura que é o quê? A edificação de um templo espiritual. E isso está relacionado ao plano eterno de Deus para nós. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é o plano eterno de Deus para o homem, e depois qual que é a relação desse plano com o processo de amadurecimento e mais a edificação do templo espiritual. Vamos lá, para o plano eterno de Deus. Esse plano está dividido em duas partes. A primeira parte, as duas estão ali em Gênesis, né? A primeira parte está no capítulo 1 de Gênesis. Claro que sempre o mais importante, pelo princípio da primogenitura, né, vem primeiro. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 28. Do 26 a 28. Então Deus disse: façamos do ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos. Sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, qual é o primeiro objetivo do Senhor, o objetivo máximo, né? O propósito maior do Senhor é o quê? Que o homem governe. O homem governe sobre todas as coisas. Então, essa é a primeira parte do propósito do Senhor. E a segunda parte está lá em capítulo 2 de Gênesis, né, que é o quê? É o meio, é a maneira, né, é o caminho que o homem deve seguir para atingir a primeira parte do propósito de Deus, que é governar sobre todas as coisas. Então, vou lá, do Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou do pó da terra e soprou o fôlego da vida em suas narinas. O homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas, que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim. É o princípio da bênção do rio, né? O Senhor sempre, quando quer
se referia a bênçãos, ele coloca aquilo como um fluir de um rio. E depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Avilá, onde existia ouro. Olha as riquezas que o Senhor nos dava através desse fluir de bênçãos. O ouro dessa terra é de grande pureza. Então imagina a pureza desse ouro. Se o ouro nosso aqui, que é perecível, tem tanto valor, imagina o ouro ali no Éden, né, naquele lugar especial. Lá também havia resinas aromáticas e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Guion, rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para leste da terra da Assíria. O quarto braço era chamado de Eufrates. Então, a bênção, né, o fluir do rio, alcançava toda a terra ali do Jardim do Éden. O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, olha só, qual que era o caminho? Era desfrutar. O homem só precisava desfrutar. Haviam árvores belas, de frutos deliciosos. Ele podia comer à vontade. Ele podia aproveitar da riqueza daquela terra, do ouro, das resinas aromáticas, da pedra de ônix. Né? Tudo ele estava disponível. O caminho dele chegar ao governo era só desfrutar, comer da árvore da vida, se conectar direto com Deus. Né? Era muito fácil. Estava ali na mão dele, né? Ele não precisava trabalhar, ele não precisava fazer nada, era só exercer a autoridade por meio da conexão que ele tinha com Deus. E Paulo também conseguiu resumir isso daqui muito bem numa bela revelação que ele teve, que está lá em Atos 17, do 24 ao 27. Ele diz: Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. E não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá a vida, fôlego e tudo. E supre cada necessidade. De um só homem, que é Adão, criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era, então qual era o propósito? Que as nações buscassem a Deus. Então qual era o propósito de Deus, aqui, segundo a visão de Paulo? Que os homens buscassem a Deus, que Adão buscasse a Deus, que se conectasse ao Senhor, e que o homem continuasse se conectando ao Senhor. E tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Por que tateando? Porque esse homem estava cego. Quando ele comeu do fruto, ele ficou cego e perdeu a capacidade de enxergar as coisas espirituais. Mas olha só, ele pode tatear por quê? Porque o Senhor está perto, ele não está escondido. O Senhor não se coloca longe. Né? O Senhor está sempre perto porque é fácil, ele quer ser encontrado. Se a gente esticar a mão, a gente encontra o Senhor. Basta querer esticar a mão e a gente encontra o Senhor. Só que esse homem, ele fracassou, né? Ele miseravelmente fracassou. Esse homem, ele comeu do fruto da árvore satânica, ele perdeu a conexão direta com Deus, ele foi expulso do jardim, ele perdeu a vida eterna, ele perdeu o domínio sobre todas as coisas e virou escravo de Satanás. Que situação miserável, né? Que esse homem conseguiu cair. Fracassou de uma maneira terrível. A gente fica até consternado de ver a situação com que o homem se meteu, né? Só que o Senhor, ele não desistiu do homem. E aleluia, isso é um motivo de alegria para nós. Por quê? Porque o Senhor, ele não muda. Malaquias 3,6, ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, por isso vocês, povo de Deus, ainda não foram destruídos. O Senhor ainda manteve o plano que ele tinha com o homem. Né? Ele não desistiu daquele plano. E o que o Senhor fez? Está lá em Filipenses 2, capítulos 7 e 8. Ele esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então o Senhor, ele se rebaixou, ele se esvaziou. O homem estava ali no mais profundo abismo espiritual e o Senhor, ele foi lá, mergulhou nesse abismo. Ele abriu mão da sua glória, né? Abriu mão de todo o seu senhorinho e foi ali atrás do homem para resgatar esse homem. E ali ele pagou o preço com o seu sangue. Ele pagou o preço do resgate, deixou o caminho livre para esse homem conseguir ser resgatado e deixar de ser escravo de Satanás. Então, aqui nesse ponto, né, nesse exato momento em que o Senhor foi crucificado, ressuscitou e rasgou o véu, o Senhor, ele deu início à retomada, né, do seu plano original, o plano eterno de Deus para o homem. Então, que é dividido em 2 partes. Né, e aí vamos relembrar aqui para os irmãos não esquecerem, porque é importante. Primeira parte, fazer com que o homem domine sobre todas as coisas. Segunda parte, é o caminho ou o meio, que é o quê? Desfrutar, buscar o Senhor, né, e se alimentar do Senhor. Só que lá em Gênesis, essas 2 partes foram reveladas por Deus direto para o homem. Aqui, nessa retomada do plano, ela tem uma ilustração. E essa ilustração está ligada justamente às 2
edificações, né? Então a gente precisa entender que são duas edificações, e elas estão muito bem relatadas por Paulo e por Pedro. Nós vamos entender isso aqui agora. Então, vamos lá para a primeira ilustração da edificação. Primeira, que é o objetivo final, o objetivo maior do Senhor, que é a edificação da igreja universal, da igreja, da sua igreja gloriosa, que é o quê? O conjunto de todos os servos, né? Todos os salvos, todos os crentes, todos os que creram no Senhor, todos os que desejam a salvação do Senhor. E ela está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Né? O próprio Senhor revelou a Pedro. E ele disse: agora eu lhe digo que você é Pedro, é uma pequena pedra, Petros. E sobre esta pedra, esta grande pedra, edificarei a minha igreja, que é o que? A rocha, que é o próprio Senhor. E as forças da morte não a conquistarão. Então, a figura, né, da edificação maior, do objetivo final, a igreja gloriosa, é o Senhor quem edifica. Mas para edificar, precisa o quê? De material. O Marcão aqui é construtor, né, Marcão? Para fazer obras sem material não faz. Né? Não tem como fazer obras sem material. Então, vamos para a segunda figura, né, que é o quê? Que é o meio ou o caminho, que é o quê? A preparação, né, o processo de maturidade dos materiais, que é o necessário para o Senhor edificar, né, a sua primeira grande obra, que é a Igreja Gloriosa. Que é a edificação das pedras vivas. E aí sim, está lá em 1 Pedro, capítulo 2, voltando aqui para Pedro, né? Para a primeira epístola de Pedro, eu vou ler os versículos de 4 a 8. Aí diz aqui, ó: vocês têm se aproximado de Cristo, ou seja, vocês têm buscado o Senhor, a pedra viva, ele é a pedra. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. O que o sacerdote faz? Traz Deus ao homem e leva o homem até Deus, né? Então, além de pedras, além de materiais, que é a primeira etapa, nós também somos sacerdotes. A gente precisa progredir para virar sacerdotes e trazer Deus aos homens e levar os homens até Deus. E oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. O que são esses sacrifícios? Nós mesmos. Nós somos os sacrifícios que agradam ao Senhor. Quando nos entregamos ao Senhor, de corpo e alma, esse é o sacrifício que agrada ao Senhor. Como dizem as Escrituras: ponham em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. E também ele é pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem, para quem não crê. Para quem crê é pedra de honra, mas para quem não crê é pedra de vergonha. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com um destino planejado para elas. Ou a palavra planejado. Para quem crê, o Senhor tem um plano eterno. Fazer o homem governar por meio de desfrutar do próprio Senhor. Mas para quem não crê, para quem é incrédulo, qual que é o plano? Maldição. Tropeçam porque não obedecem à palavra. Então, a diferença entre o crente e o não crente. O que crê e o que não crê. E Paulo, também, ele aprofunda essa visão que Pedro teve, mas de uma maneira muito semelhante. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos começar do versículo 1. Irmãos, agora Paulo falando, né? Quando tive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Então, olha a questão da criancinha, né? Mesma coisa que Pedro coloca ali, como bebês, procurem a palavra viva. Mas como se fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. Questão da imaturidade, meus irmãos ainda estavam imaturos. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana, ainda são carnais, são almáticos. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como uma pessoa do mundo. Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Então, Paulo e Apolo eram o quê? Servos, que
levaram e propagaram, né, a palavra do Senhor até eles. Eles estavam recebendo por meio de Paulo e de Apolo. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, qualquer um pode plantar, qualquer um pode regar, e todos devem, na verdade, regar e plantar. Mas sim Deus que faz crescer, só Deus pode fazer crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. E aí aqui, do 9 em diante, ele começa a falar mais propriamente sobre a igreja, né? E aí a gente precisa entender que a igreja ela tem diferentes manifestações, né? São 3 manifestações. A igreja é uma só, mas ela se manifesta, ela se expressa de 3 maneiras diferentes. A manifestação maior é a igreja universal, o conjunto de todos os crentes, essa é a manifestação maior. Existe outra expressão que é a manifestação das igrejas locais, são os agrupamentos, os juntamentos, né, os rebanhos, dos quais aqui nós temos um, que nós fazemos parte. Então, essa é a manifestação local. E tem a igreja pessoal, que é a igreja que cada um tem dentro de si. O próprio Paulo, aqui mais à frente, no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz que o corpo é o templo do Espírito. Então, cada um carrega dentro de si, né, o Espírito onde Deus habita. Então, são 3 manifestações. E aqui, no versículo 9 em diante, ele vai falar sobre a segunda e a terceira. Ele não fala sobre a primeira, porque a primeira já está tratada lá em Mateus 16. Então vamos identificar aqui, 9. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus. Ou seja, nós já temos um pouquinho mais de maturidade, nós estamos colaborando e trabalhando com o Senhor. Vocês são só lavoura por enquanto. E o que é a lavoura? É um coletivo, né, de plantas. Então, os irmãos universalmente são a lavoura. E o que representa cada irmão individualmente? É um pezinho da lavoura, é uma plantinha da lavoura. E ele diz aqui também, vocês são edifício de Deus, do mesmo modo. O edifício é o quê? É o coletivo de todos os irmãos. Né? O coletivo das igrejas são o edifício. E o que cada irmão individualmente representa? Uma pedrinha. Então, cada irmão é uma pedrinha. Aquelas pedras vivas que Pedro se refere ali no capítulo 2 de 1 Pedro. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E aqui ele está dizendo, ele está se referindo o quê? A edificação da igreja, da expressão local ou da expressão pessoal. Né? E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Então, edificando pessoalmente ou edificando localmente, né, em comunhão com as igrejas, ninguém pode lançar outro fundamento, ninguém pode lançar outra base, senão o próprio Senhor. Aqueles que constroem sobre este alicerce podem usar vários materiais. Aí agora a questão dos materiais, né, que é o quê? A edificação pessoal, a expressão pessoal. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Então, em meio a esses materiais, quais são os materiais adequados para passar pelo fogo? O ouro. As pedras preciosas, madeira, palha e feno não passa pelo ouro. Né? Então, a gente começa imaturo, como madeira, palha e feno. E a gente precisa evoluir na maturidade, né? Cumprir o processo de maturidade e chegar até o ouro e as pedras preciosas. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Ou seja, ainda que a pessoa não chegou à maturidade que o Senhor deseja, né, ainda que não chegou a ser ouro, não chegou a ser prata ou pedras preciosas, ele vai sofrer algum dano no dia do juízo, porque o fogo vai passar. Mas ele não será perdido. Será grande o prejuízo, mas ele será resgatado do meio do fogo. 16. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Então aqui, irmãos, fica muito claro que nós estamos participando dessa grande edificação do Senhor. Né? A igreja é gloriosa, o Senhor está a cargo do Senhor, ele só depende dos materiais. Essa ele vai edificar. No dia que tiver a quantidade certa dos materiais, né, e na preparação certa desses materiais. Então, qual que é a nossa incumbência? Né? Qual que é a nossa necessidade?
é na nossa edificação pessoal, nos edificarmos como materiais, a nós mesmos e também aos outros, né? A nossa mútua edificação, é a nossa mútua comunhão, a nossa edificação como igreja, ou entre igrejas, né? Não é isso que a gente faz também? A gente não está só restrito aqui entre nós mesmos, né? Quantas vezes a gente não tem comunhão com outros irmãos? Não tem mesmo, a gente juntou aqui, né? Veio irmãos de várias localidades para a gente ter comunhão, a gente discutir sobre o andamento das coisas, sobre o que cada um está fazendo, né? E servir de exemplo e de padrão para todos os demais, né? Então, essa é o objetivo do Senhor, que a gente seja mutuamente edificados, como sacerdotes, como um reino de sacerdotes, né? E aí é isso que Pedro quer trazer para a gente. Lá no versículo 9 de 2 Pedro, né? De 1 Pedro, no versículo 2, ele diz: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. O Senhor nos comprou, né? Quando Ele nos resgatou lá no fundo do abismo. Ele, com o seu sangue, Ele nos comprou. Então, nós somos propriedades exclusivas de Deus. Nós somos um reino de sacerdotes. Nós estamos aqui para quê? Para aperfeiçoar os irmãos e levar esses irmãos até a maturidade necessária para participar de um reino de sacerdote. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Então, antes, vocês não participavam dessa nação. Antes, vocês eram errantes. Vocês não tinham uma identidade como povo. Agora, são povo de Deus. Antes, não haviam recebido a misericórdia. Agora, receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo, que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Que maravilha, né? O Senhor nos incluiu como sacerdotes do seu reino. E está a nosso cargo aperfeiçoar a nós mesmos e aos irmãos que estão conosco, para que todos cheguem ao nível da maturidade que o Senhor deseja, né? Então, os irmãos entenderam a relação aqui das coisas? Parece complicado, mas não é. Vamos resumir aqui agora, né? O Senhor, ele tem um plano eterno, o plano eterno de Deus para o homem. Que o homem governe sobre todas as coisas é a primeira parte dele. E a segunda parte é a maneira, o caminho para que esse homem chegue, alcance esse objetivo, que é desfrutar do Senhor, né? Desfrutar das suas riquezas, desfrutar da conexão pessoal que nós temos com Ele. Esse plano eterno, ele tem uma relação hoje com a edificação da sua igreja. O objetivo maior, que é o quê? A edificação da igreja gloriosa, da igreja universal. É essa que vai governar sobre todas as coisas. Esse é o plano maior do Senhor. E o segundo é o que? É o meio. Como que ele vai chegar até a igreja gloriosa? Através da edificação. A nossa mútua edificação entre uns e outros. Entre o cuidado mútuo entre nós e também entre as igrejas, né? Então, esse é o caminho. E isso tem a ver com o quê? Com o processo de amadurecimento. Então, aí entra o processo de amadurecimento. Então, essa é a relação dessas três grandezas que o Senhor nos coloca aqui. Já estourei meu tempo, então tinha mais aqui algumas coisas para falar, mas eu vou encerrar por aqui. Tinha do versículo 13 até o 17, falando sobre respeitar as autoridades, né? E também falando sobre suportarmos como escravos as aflições, que está em todo o restante do capítulo. Isso ele está retornando lá ao capítulo anterior, quando ele fala que, se necessário, por breve tempo, né, somos provados. Então, ele está dando continuidade aqui. Mas, como o Vinícius já abordou isso, eu vou encerrar por aqui.